Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o último dia da nossa campanha, é o quinto e último dia do tema Buscando o Equilíbrio. O versículo para nossa meditação está em Mateus 6, verso 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais embaixo no nosso banner tem escrito assim: que a gente consiga encontrar a paz na simplicidade das coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, fazendo as nossas coisas e não contemplamos a simplicidade das coisas, né? Não vemos a simplicidade das coisas. Quando nós lemos aqui essa semana, nós falamos sobre Marta e Maria, que Marta estava preocupada em servir a Jesus. Isso era errado? Não era errado. Deus é contra a gente trabalhar? Não, ele não é contra. Ele é contra quando nós não damos a prioridade ao Senhor. Ele é o primeiro, mas ela estava querendo servir a ele. Mas às vezes nós queremos servir a Jesus somente ali na nossa posição de obreiro, somente fazendo alguma coisa. Mas não queremos sentar para ouvir, não queremos sentar para aprender, não queremos, nós também nós precisamos, para a gente estar lá na frente explicando, ensinando, a gente tem que estar na cadeira do aluno, aprendendo. Então é isso, é sobre isso que o Senhor está falando. Nós precisamos dar prioridade para Ele, né? Vai chegar um momento que nós vamos ter que servir de forma braçal, como Marta fez. Vamos ter que, né, estar à frente desse departamento ali, trabalhando fisicamente. Outra hora, nós também temos que tirar tempo para estar aos pés de Jesus, como Maria fez. E isso tem que ser um equilíbrio. Também não pode ficar só nos pés de Jesus e não fazer nada, que também é errado. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio de atender tudo, a todas as necessidades, né? O equilíbrio. A palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser o principal na nossa vida. A prioridade é dele, ele é o principal. E depois ele falou: e o próximo como a ti mesmo. Para me amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso me amar, cuidar de mim. E cuidar de mim não é só fisicamente, é espiritualmente, é mentalmente. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a mente mesmo, né? Para que nós encontramos o equilíbrio, é uma coisa principal que nós precisamos fazer em nós. Eu quero falar assim: se você convidou alguém para almoçar na sua casa, e aí a sua casa está uma bagunça, uma bagunça. Como que você vai fazer para receber esse convidado, essa convidada? Você precisa de encontrar o equilíbrio da sua casa. Às vezes você não está encontrando nada, está tudo fora do lugar. E aí, o que é preciso fazer? Tem ambiente que, para a gente arrumar, tem que pôr tudo para fora, né? Para você conseguir lavar determinado cômodo, não tem como você chegar lá e já ir jogando água, sabão, não. Você vai ter que tirar. Tem coisa que você tira do lugar, coloca em outro para você limpar ali. Então, hoje não é isso que nós vamos fazer. Vamos tirar coisas da nossa mente, tirar, limpar. Tem coisas que vai voltar para o lugar e tem coisas que não vai voltar mais, porque não serve mais. Essas coisas nós vamos jogar fora, né? Tem coisas que nós vamos tirar. Às vezes nós estamos carregando coisa que não é necessário carregar na nossa mente. E aí nós vamos encontrar funcionalidade para determinadas coisas. Esses dias para trás eu estava organizando a minha casa e quando eu e meu esposo nós casamos, nós ganhamos um kit de colocar tempero, de colocar o azeite, o vinagre, o sal, o palito. E sempre eu usei ele para enfeitar, mas eu nunca usei ele para mim usar, nunca. Já vai fazer 8 anos de casado, nunca tinha usado. E aí
eu até falei, gente, eu não uso esse negócio. E eu tava lendo sobre aquilo que a gente não usa, a gente tem que doar, né? Eu cheguei a pegar ele, colocar dentro da sacolinha, pôr pra doação. Só que eu peguei e falei, gente, foi um presente de casamento. E justamente eu sou uma pessoa muito importante, eu não posso fazer isso. Pelo menos eu tenho que tentar fazer o uso. E aí eu peguei e coloquei. Eu tinha a impressão que não ia, que o azeite e o vinagre ali, eu tinha a impressão que eles iam perder, que não ia fechar direito. Então nunca usei por isso. Mas eu passei a usar e eu pensei, nossa, como que está sendo útil para mim. Então quando nós fazemos essa arrumação, né? A gente fala casa, porque nós somos a casa, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então a gente dá exemplo da casa quando nós vamos falar de nós. E aí eu vi tanto que essa ferramenta está sendo útil, estou usando todo dia agora. Está na minha mesa, não está saindo daqui mais. E eu vi o tanto que é útil. Às vezes tem coisa na nossa mente que a gente não usa, que a gente acha que não vai ter utilidade. E aí, de repente, a gente é despertado nessa arrumação, né? Nós estamos buscando o equilíbrio. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você hoje a olhar para dentro de você, dentro da sua mente, olha ali para dentro da sua mente, lá para dentro. Eu sei que é impossível imaginar como que funciona tudo aqui. Muitas pessoas têm aí um iPhone, tem aí um computador de última geração e esse computador faz tudo, né? Quero dizer que Deus também deu um computador para nós. Esse computador aqui, ele é poderoso se nós soubermos usar para o bem, né? Porque tem gente que usa para o mal. Então a nossa mente é ela que comanda todo o nosso corpo, é ela que nos ajuda, né, a fazer as coisas que nós precisamos fazer, o que é certo, a discernir o bem e o mal. Então, olha para dentro da sua mente hoje, sabe? E você vai precisar de ir examinando o que tem aí que não é necessário mais. Mas enquanto isso, eu vou trazer aqui a palavra para que o Senhor vai te mostrando. E depois nós vamos fazer uma oração final e você vai jogar tudo isso fora. Vai esvaziar essa mente. Na verdade, você vai tirar coisas da sua mente para que haja ali uma limpeza e depois você vai colocar de novo aquilo que é necessário e o que não é necessário mais você vai estar descartando. Assim como nós fazemos na arrumação da nossa casa, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora nós vamos apresentar aqui a palavra do Senhor. Pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais da fé, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, nos desperta, Pai, para as coisas que o Senhor tem, Pai, para falar com cada um de nós. Nós sabemos que nós somos seres individuais, que com um o Senhor quer falar de uma maneira, com o outro o Senhor fala de outra maneira. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã, fala conosco nessa hora, né, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Pai, da visão daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, desperta, Pai, desperta o nosso olhar, Pai, nos dê, Senhor, meu Deus, um olhar minucioso, Pai, para que a gente possa compreender as coisas do Senhor, Pai, para que não sejamos enganados, para que não sejamos influenciados por esse mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa vir, Pai, controlar o nosso ser, possa vir dirigir o nosso viver. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser uma nova criatura, Pai. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje está no livro de Romanos, no capítulo de número 12. E nós vamos ler aqui a partir do verso de número 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: a nova vida. Né? Nós estamos buscando o equilíbrio para ter o que? Uma nova vida, não é verdade? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesses 2 versículos aqui apenas, né, o Senhor está falando conosco que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Às vezes a gente quer fazer um sacrifício para o Senhor. Eu vou ficar sem comer, eu vou jejuar. Isso é bom, nós vamos estar fazendo um sacrifício para a nossa carne, mortificar a nossa carne. Mas o Senhor também está falando que é importante nós apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, como culto racional. Como que é isso? É as nossas atitudes, né? Ele está falando aqui que nós não devemos conformar com esse século. Se está todo mundo fazendo algo, eu vou também. Eu vou aonde a multidão está indo. Não, nós precisamos ir aonde Deus está nos mandando ir. E a palavra do Senhor diz que nós estamos indo na contramão do mundo, que larga é a porta que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. É um caminho mais difícil, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim: não, eu quero o mais fácil. Às vezes a gente quer o quê? O mais fácil. E esse mais fácil, nem sempre ele é mais fácil, de fato. Às vezes ele é mais fácil para resolver o problema naquela hora, mas ele vai dar consequências, ele tem preço alto, né? Nem sempre esse mais fácil é simplesmente uma opção que eu tenho, ou escolho difícil ou escolho fácil. Geralmente, né, esse fácil aí, ele tem algo por trás camuflado, né? Que depois você vai ter que fazer de novo. Eu lembro de quando criança, minha mãe falava: faz bem feito, que você não precisa fazer 2 vezes. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer outro versículo também, que está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versos de número 23 e o 24, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a vontade de Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como que eu vou fazer isso, meus irmãos? Aqui está falando que nossa mente tem que ser renovada. Às vezes nós guardamos, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e aí a gente quer ser assim, porque toda a minha família era assim. Não, não é porque a gente nasceu assim que a gente tem que ser assim. A gente precisa buscar mudança, a gente tem que buscar melhora, né, para nós. Então, meus irmãos, se você está carregando aí um peso, uma amargura, um ressentimento, né, uma tristeza. Eu sofri muito no meu passado e aí eu carrego isso até hoje. Não, não é porque a gente sofreu no passado que a gente vai ser guiado por esse sentimento de sofrimento. A gente pode até usar esse sofrimento como uma escada para subir e falar assim: eu não vou mais viver nessa condição de sofrimento. É como nós vimos lá na história de Jabes. A palavra do Senhor diz que Jabes, ele era o nome dele significava sofrimento, porque a mãe dele teve ele em dores. Ele trouxe muita dor ali ao nascer e a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. E Jabes, aonde ele ia, ele era conhecido como uma pessoa que trazia sofrimento, algo negativo. Às vezes nós temos isso em nós, mas ele fez uma oração a Deus. A palavra do Senhor diz que Jabes orou ao Senhor e ele falou: se o Senhor me abençoar muitíssimo. Ele não pediu pouca coisa, ele pediu: se Deus abençoasse ele muitíssimo, alargasse as tendas dele, né, ele iria servir ao Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jabes, ele foi o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Ele não aceitou aquela condição de sofrimento, de vida que tinha sido imposta a ele. Às vezes foi imposto a você.
né, uma condição, mas você fala, não, eu não quero ser assim, porque eu sirvo um Deus que é poderoso, que faz infinitamente mais do que eu estiver pedindo ou pensando, e eu vou falar com Deus, e eu vou pedir a Ele, eu quero renovar minha mente, eu quero renovar a minha conduta, eu quero ser diferente. Aqui fala, e vos revistais o novo homem, né, criado segundo a Deus, liberta seu coração de toda tristeza, de todo trauma. Abre mão disso hoje, abre mão, falei, eu abro mão, eu não quero mais carregar isso no meu coração, né? Você pode apenas lembrar, porque nós não vamos sofrer de amnésia, para nós darmos testemunho, mas vamos ser curados naquilo que já passamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir também Colossenses, no capítulo de número 3, aleluia. Aqui fala assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Para nós termos uma vida com Deus, nós vamos buscar as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados a Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós termos uma mente renovada, nós precisamos abandonar esses vícios, né? Nós precisamos abandonar. Às vezes, né, a palavra do Senhor diz que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Precisamos ter uma mente renovada, né? Nós precisamos vigiar o nosso falar, a nossa boca. Às vezes tinha mania de fazer gestos obscenos. Isso não podemos mais. Precisamos renovar, né? A nossa linguagem, o nosso falar, ter uma palavra temperada, né? Ter uma doçura no falar, né? A Ludmila Feber canta um louvor lindo que fala a doçura do falar, né? Nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar. Isso começa a partir de nossas ações. A mudança na mente é as nossas atitudes, as nossas ações. Aleluia. Renova sua mente. Busca todo dia o renovo. Busca fazer com que essa mente ela seja todo dia mais evoluída. Sabe quando nós fazemos ali um backup no celular? Nosso telefone também, ele é uma forma boa para representar. Às vezes ele fica carregado de tanta coisa, e nós precisamos tirar esses lixos para que ele possa ter um funcionamento melhor. Agora, outra coisa que tem roubado o funcionamento da nossa mente é tudo que a gente precisa, ao invés da gente pôr a nossa mente para funcionar, nós estamos. Ah, peraí, deixa eu olhar aqui no celular. Eu falo de mim mesma. Até conta, tudo a gente vai para a calculadora. E eu acho bonito meu esposo, que a gente pergunta para ele, não, nós estamos fazendo uma conta, e ele começa a fazer a conta de cabeça. Não, peraí, deixa eu ir aqui na calculadora. A gente quer um resultado rápido, a gente quer um resultado que a gente confia, assertivo, e aí a gente nem esforça na nossa mente. E às vezes continha básica, depois você não dá conta de fazer mais. Então, estou falando para mim, irmãos, essa palavra principalmente para mim. Que Deus me despertou a isso. Nós precisamos pôr a nossa mente para funcionar.
não deixar ela estagnar, porque se ela ficar ali estagnada, se ela não ser usada, ela não vai depois funcionar direito. Nós precisamos pôr ela para funcionar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, ele continua falando ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra. Abençoada, Senhor. Obrigada por essa campanha. Pai, nós estamos finalizando essa campanha aqui hoje, mas que não seja simplesmente chegar até aqui e parar. Não, nós precisamos colocar em prática tudo que aprendemos, tudo que falamos no decorrer dessa semana, tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nos ajuda a colocar em prática, Pai. Levanta esses irmãos, ajuda eles, reposicione eles, aqueles, meu Deus, que tem ali o seu coração endurecido. Eu falei que no final nós iríamos orar. Então, meu irmão, você que está com uma pessoa aí, que você está, né, preso a esse sentimento de que foi traído, de que foi enganado, de que essa pessoa te machucou. Não carrega isso, meu irmão. Isso aí é um peso que você carrega, que não impede suas orações de ser ouvida, porque a palavra do Senhor diz que Ele não recebe nem a nossa oferta se nós tivermos algo contra o nosso irmão. Aleluia, glória a Deus. Não fique vivendo preso ao sentimento de ódio, ao sentimento de amargura, ao sentimento de raiva. Não deixe de receber as suas bênçãos, as suas orações serem respondidas pelo fato de você não perdoar. Quero falar para você que está precisando de liberar perdão hoje. O perdão, ele não é um sentimento, irmã, mas eu tô ferida, meu coração tá doendo. Na hora que melhorar, eu vou perdoar, eu quero perdoar. Não, se você quer perdoar, fala hoje pro Senhor. Fala, Senhor, eu quero perdoar. Eu libero perdão na vida do meu irmão. Meu coração tá doendo, eu estou decepcionado e eu quero pedir que o Senhor cura meu coração, trata meu coração. Não me deixe de ficar dessa maneira aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha me ajudar a curar essas feridas. E você vai ver que depois que você orar, que você liberar esse perdão, você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez e falou aqui conosco. Continua falando, Espírito Santo de Deus, continua ministrando em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, Pai, que caminhou comigo essa semana, que vai caminhar depois. Essas campanhas estão sendo postadas no YouTube para você que quer acompanhar. Entra no YouTube que você vai poder, né? Coloca lá buscando o equilíbrio, a campanha, tem lá o primeiro dia, segundo dia. Você vai encontrar, né, o restante que eu estou postando ainda e você vai poder, às vezes, ouvir novamente, se for o caso. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.